Isso, Conexão Jurídica no ar, trazendo informações, o dia a dia, o olhar do mundo jurídico, do direito, com Cleiton Casal e Adriana Filardi. Cleiton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tudo bem, Danilo? Estamos juntos. Adriana, bom dia. Bom dia, uma satisfação estar aqui de novo. Fala aí, mestranda. Ai, que mestra, agora é mestra. Na minha época, mestra era faixa preta, né? Agora ela é faixa preta. Aliás, então vamos inverter. Ô Danilo, já vou abusar de você de novo, enquanto você coloca aí na tela. Ontem a gente, aliás, vamos dar os créditos aqui. O Matheus Rocha sempre está muito de olho no bastidor. E estava ontem olhando o Instagram da Adriana e registrou ali a imagem, inclusive, do momento de alegria, de euforia. Você conseguiu, Danilo, pôr aí na tela pra gente, até para compartilhar com os internautas, porque é muito satisfatório ver o crescimento, a evolução, o protagonismo. A gente acompanhou esse passo a passo aqui. Ai, eu já nem dormi essa noite. Ai, eu tô olhando. Né? Isso. Falta quanto, né? Mas sabe o que é legal? Tá É ver a torcida, né? E perceber que a gente, apesar do mestrado, do título que vai para uma pessoa, né? Você vê que todo mundo contribuiu e vai junto, né? A gente não vai para lugar nenhum sozinho, né? É um time mesmo que acompanha. Quanto tempo de dedicação, Adriana? Como é que funciona? Explica pra gente como é que é. Eu acho que o Cleiton sabe melhor do que ele quer me matar, né? É uma lenda, né? É uma lenda, vai sair ou não vai. É um orgulho meu. Foram uns 2 anos. Isso. 2 anos. 2 anos e meio. Aí, ó. Olha lá, pra mostrar pra quem tá na tela, ó. Essa é uma postagem que o Matheus Rocha viu ontem, fez o print, mandou lá no nosso grupo, falou, olha lá, gente, olha lá. É o history da doutora Adriana e hoje foi dia da minha defesa de dissertação na banca de mestrado na Cleiton Casal Advogados. Com tamanho, preparo e apoio, o resultado positivo foi conquistado. Valeu experiência e aprendizado. Obrigada, time, em letras garrafais. Gratidão pelas lindas flores. E aí, mestrado e o tiquezinho, ok? Uma honra para o nosso time ter você como nossa líder e sócia. Vimos o quanto se dedicou para ter essa realização. Timaço. Pediu aumento também, Adriana, pro Cleiton? Não posso nem pensar nisso, porque ele me ajudou tanto. Gente, na terça-feira, eu acho que eu falei tantas vezes, ensaiei tantas vezes, que o Cleiton não aguentava mais. Falei, meu, de novo você vai falar, de novo. Mas é muito importante pro escritório, né? Claro, os títulos dos profissionais que estão atuando na linha de frente, né? Público, explica pro público. Eu acho que é importante você dizer o que muda isso na sua carreira. Olha, o que é interessante, o mestrado é uma pós-graduação e a gente chama estrito sensu. Lato sensu são as pós-graduações em geral, né? E estrito sensu é quando a pessoa decide um tema específico e pesquisa sobre o tema. No meu caso, foi a questão do trabalho sobre aplicativo, questão dos Ubers, qual que é a legislação, se existe legislação hoje que abarca ou não o trabalho deles, né? Então, foi sobre isso, especificamente sobre a legislação. Tema extremamente atual. Então, o mestrado ele é estrito sensu. Então, as pessoas pesquisam um ponto determinado de alguma área do direito. E vai fundo. E depois você vai criando, vai estudando. E tem um orientador. Meu orientador, o Tomás Conte, excelente, é um economista. Além de um grande profissional, é uma pessoa sensacional que me ajudou muito. O escritório me apoiou muito também durante todo esse tempo. E o que é legal é que você amplia os horizontes. Então, durante o mestrado, você estuda inteligência artificial, economia, uma série de questões importantes e atuais. Profissionalmente, então, muito importante para você, para a tua carreira. Não só para mim, para o escritório também, e para mim abriu um leque gigante, porque eu sou do direito do trabalho. Então, a minha visão hoje é muito em relação ao empregado, né? E a partir do momento que você estuda e amplia teu horizonte, você começa a entender inteligência artificial, economia. Então, não basta só resguardar todos os direitos do trabalhador se não existe uma economia saudável que propicie isso. Então, até algumas questões sobre a reforma trabalhista. Okay. Então, eu comecei a rever alguns pontos. E é super interessante. Quem tiver a oportunidade de fazer, gente... É doído, dói. Eu vou dizer que eu apanhei bastante. Até falei pro Cleiton, Cleiton do céu, parece que é maior que eu. Mas depois que você passa, noites de sono. Finais de semana, mas vale a pena estudar. Eu acho que é o que a gente leva na vida e que ninguém tira da gente, é o estudo e o esforço nosso de cada dia. Não tenho muito dúvida. Parabéns, e vocês, por serem um escritório ISO, isso traz mais qualificações dentro da questão do ISO?
Traz, mas não é uma exigência. Ok. A ideia foi antes do ISO. Ela começou a fazer o mestrado antes da gente começar a desenhar a figura do ISO, né? Da ISO 9001, né? Então, isso agrega muito ao escritório, mas não é uma exigência da norma, da ISO. O pessoal da Suíça não vem aqui auferir se tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, nada disso. O que para nós é importante é que a gente presta um serviço hiper bem qualificado para aquele nosso cliente. E a ideia é sempre essa, fazer o escritório um escritório vanguardista com hiper qualificação naquilo que faz, escreve. Só para ter uma ideia, na quinta-feira passada nós viemos aqui, a doutora Otilde veio conosco, né? E é juiz do trabalho. Aliás, grande repercussão. E ela foi a minha orientadora. Exatamente. Olha só, ok. coincidentemente... Orientadora não, desculpa, examinadora, eu falei errado. Examinadora. O orientador foi que você É, fez Tomás referência Conte, agora. Né? Coincidentemente, nos encontramos aqui, enfim, por ironia do destino, ela participou conosco e na defesa da tese ela estava junto como examinadora. Então, assim, isso é muito bacana. Por quê? Porque ela passa a ter um olhar, ela como juíza, ela passa a ter um olhar diferenciado daquilo que a gente faz no escritório também, né? Então, engrandece, obviamente, a Adri, está em primeiro lugar, engrandece, obviamente, o nosso cliente, Sim. que vai ter uma prestação de serviço mais bem qualificada, engrandece o escritório, que vai sentar numa mesa com juíza e ela vai entender que a gente não é só aquele advogado que faz a parte contenciosa, aquele by the book, aquela coisa. Então, assim, todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo ganha com isso. Perfeito. Eu até tenho uma dúvida, viu, Leandro, se me permite. Por favor. Eu sei que não faz parte até muito dos nossos temas, mas é uma coisa que me preocupa. A gente vê uma quantidade enorme de pessoas se desempregando e partindo para o Uber como alternativa de sobrevivência Uberização. mesmo, né? Você vê homens, mulheres, jovens, pessoas mais de idade, né? De 55 para cima, enfim. E existe alguma relação trabalhista que garanta algum tipo de coisa? Porque a gente vê assim, se sofre acidente, dá uma impressão, a impressão que se dá é se sofre acidente de trabalho, tudo, não tem um amparo para essas pessoas. Ao fazer essa dissertação do tema, você descobriu coisas novas sobre isso? Descobri coisas que, não só no Brasil, como existe uma legislação em Portugal que ampara. Então, o mundo inteiro está voltado para essa questão de uberização. E o que se percebe é que, ao contrário do que os caminhos da economia, a União Europeia, por exemplo, ela reconhece o trabalho como com um vínculo empregatício, ou seja, reconhecendo alguns direitos sociais. E isso é importante que vai repercutir no mundo inteiro. Então, o mundo está preocupado com isso. E no Brasil, o que a gente percebe? Que existe totalmente antagônicas as visões. Então, teve uma decisão recente, liminar, do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que ele falou que não tem relação de emprego nenhum. E o que ele fez? Ele falou que aquele processo que tinha sido reconhecido vínculos, direitos sociais e tudo mais, que é uma relação comercial, estritamente comercial. E determinou, inclusive, que o processo fosse para o juízo civil. Essa decisão não é definitiva, mas é preocupante. Mas é um imbróglio isso, meu Deus. Porque a gente vê tanta coisa cruel, né? Você vê, por exemplo, assim, esses meninos que são motoboys, que fazem entrega. Eles se matam para fazer. A gente vê claramente que, assim, eles andam no trânsito feito louco, acho que para cumprir as entregas, os horários e tal. Essas pessoas estão em risco o tempo inteiro para defender uma taxinha, né? Sabe o que é interessante, André? Sem querer fugir muito do tema de Sim, hoje, mas só acrescentando, eu acho que a felicidade do tema que a Adri escolheu, ela deixou claro que não é a legislação trabalhista que vai combater essa agressividade no trabalho desse pessoal, dos Ubers ou dos motoboys, do iFood, etc. A nossa conversa que a gente teve na segunda-feira sobre a reforma trabalhista, ela também... Perdão, a reforma tributária, perdão. A reforma tributária, ela também vai induzir mais pessoas para pejotização, para uberização. Exato. Muito mais. Então, por isso que eu falei que é a felicidade do tema da Adri, porque ela, normalmente, quem vai fazer um mestrado, escolhe um tema jurídico, técnico, tecnicista, e a Adri escolheu um tema amplo, que vai olhar este aspecto considerando a economia, considerando
as finanças, considerando a condição societária do país, da Europa, que é diferente do Brasil, como é que os Estados Unidos está fazendo As isso. características de cada local, né? Será que vai ter uberização daqui a 40 anos, já que os carros não têm mais motorista? E o Uber? Você não vai ter, você vai chamar um carro por aplicativo e isso eu via há uns 10 anos atrás, eu vi nos Estados Unidos aquele Google Earth passando e filmando a sua sem ninguém dentro. Eu tava em São Francisco com um irmão meu sentado lá, tomando alguma coisa. Não sem ninguém dentro. Eu olhei e falei, cara, que isso? Que é isso, né? Vidro abaixado e tal, as câmeras passando. E a tendência é que o Uber não tenha mais motorista. Então, puxa, tudo isso foi trazido de discussão na tese da Adri. A Adri trabalhou muito bem com relação a isso. Aliás, aprovada com louvor. Eu assisti na tese dela e tô um pavão aqui. Ele te liberou ali a saída e falou, Adriana, tá liberada para participar aí. Liberdade vigiada. Isso, mas eu vou ficar de olho. Me manda Desde que toma 10. Me manda Desde que ganhe. Foi assim, Desde que você Adriana. ganhe 10, pode ir tranquilo. Foi assim, Adri? E ainda pediu 10 com louvor, é isso? Olha, de manhã, logo de manhã, me deram um pratinho com comida, pouca, tá? E eu passei o dia trancada numa sala, entendeu? Falou, você só sai daqui a hora que você for aprovada. Então, eu fiquei trancado o dia inteiro. Você vê assim, isso porque trabalha com leis trabalhistas. Exatamente, mas a gente faz isso. A primeira mestrando defendeu do Havaí. Do Havaí. Tava na praia lá, tomando água de coco. Não, gente, deixa eu falar, vai. Eu fiquei na Teve sala, Dubai, você fiquei falou. na sala do Cleiton ali o dia Dubai. inteiro, treinando, enfim, estudando. Uma baita preocupação, agradeço o Cleiton, porque ele ficou super preocupado. Ficou O escritório mesmo, inteiro me ajudando. Não, traz o computador, não, monta logo, tal, vamos lá. Então, um apoio assim incondicional. O Eu só estilo tenho a Cleiton de agradecer. ser. Boa. Estilo Quando ele Cleiton. fala que vai fazer uma coisa, gente, olha, você acha que vai sair uma coisa, mas aí imagina aquilo potencializado. É um espetáculo, Da minha realmente. parte, doutora, só para ter mais uma... Esses estudos, né, essas teses, esses mestrados, eles têm a força de poder ajudar a contribuir no aperfeiçoamento de uma legislação? Sim, sim, claro, porque são pesquisas. Então, a contribuição que um mestrando ou um doutorando faz é para a sociedade. Ai, que legal. Então, a isso. discussão no Brasil, até que ponto os nossos pesquisadores, eles recebem incentivo. Que muita gente boa faz o quê? Vai para fora, porque os incentivos fora são maiores, as bolsas em outros países são maiores que no Brasil. Então, a gente hoje, a maioria concilia o trabalho com mestrado ou com doutorado. Não são todos que têm a possibilidade de parar, tirar 1 ano, 2 anos só de pesquisa, porque não existe esse incentivo do governo de uma forma tão pontual. Agora, é interessante porque acaba, assim, não para a sociedade em si, você traz pontos de reflexão. Inclusive, na defesa da dissertação, foram colocados vários pontos. Eu tinha um economista, que era meu examinador, de um lado, que tinha um ponto de vista completamente diferente da doutora Erotilde. E foi interessante, porque houve um debate ali do futuro, né? Do futuro do trabalho. E o que todo mundo concluiu, aí o doutor Cleiton de concordar comigo, que daqui 5 anos, ou até menos, a gente não vai... Provavelmente esse debate já vai estar ultrapassado. Teremos outras questões para discutir. A questão, inclusive, do que os trabalhadores vão fazer. Se tiver automatização, se o Uber não tiver motorista, como é que a gente vai... Um novo mestrado vem aí. Um novo Aliás, o trabalho... Ela gosta do negócio, já vai se preparando, daqui a pouco ela vem com outra. O trabalho dela vai ser publicado, respondendo a sua pergunta também, né? Vai ser publicado, ter livro, isso vai ser divulgado. Então isso vai ser disseminado e a sociedade toda ganha. Que é o mais importante. Gente, só vou fazer aqui, eu sei que hoje a gente está com o horário estourado e agradecendo mais uma vez o digníssimo trabalho da Enel em relação à oscilação da energia. Tá certo que essa noite, essa madrugada teve o vendaval, mas como o Anderson falou, Mas no a conta ABC... chega. E não precisa ter vendaval aqui no ABC para cair energia, né? Não, mas o vento já tinha parado. Mas pois é. O Danilo acho que vai dar um... Gente, o Danilo, Leandro não dorme. E achei mais alguém que não dorme, ó. mas o Danilo já me contou aqui que ele vai dar um chorinho pra Não, nós. boa. Não, perfeito. E daqui a pouquinho o pessoal, Momento Céu Assistência, falando do Solidariedade. Mas quero só aqui pegar o gancho, Cleiton e Adriana. Até o Anderson fez aqui um desabafo e um momento de indignação importante em relação a esse episódio do conflito, não dá nem para chamar de torcedor, né? Entre flamenguista e que culminou na morte da torcedora do Palmeiras, a jovem torcedora do Palmeiras.
E hoje tem um jogo decisivo novamente, São Paulo e Palmeiras. Hoje sim, um clássico aqui. Não que Palmeiras e Flamengo não seja, mas não é um clássico local da intensidade e da rivalidade dentro de campo de São Paulo e Palmeiras. Mas fica aquela impressão, e até depois do episódio de ontem, o Ministério Público pediu a revogação da prisão. Olha, não foi ele que jogou o estilhaço que matou a moça. Ele só jogou gelo, ele não jogou estilhaço de vidro. E principalmente para quem gosta de ir no estádio, e fica o apelo para aquelas pessoas do olhar do direito. O que eu posso ou não? Porque às vezes o cara vai lá, o cara errou o gol, o que ele fica bravo, o que ele tem ali do lado, ele começa a jogar pra cima e atirar. Tudo é um exemplo completamente diferente do que aconteceu, infelizmente, no último final de semana. Mas que também pode desembocar. Eu pego ali o radinho e jogo. Eu pego um sinalizador e jogo. Eu pego um gelo e jogo. Quanto mais garrafa... Eu sou do tempo que jogava amendoim. Pois é. Quais os riscos, doutor? Quais os tipos de violência que são identificadas no estádio e que quem for o autor deve responder por isso? Olha, Leandro, cada vez mais nós temos que coibir qualquer tipo de violência. Eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de violência, qualquer tipo. Seja xingamento. Não precisa, se você ofende, ainda mais com atos racistas. A gente falou um pouco alguns episódios atrás, né? Isso já é violência. Agora, a agressão física, aí não, aí pelo amor de Deus, né? Evento morte, inclusive, aí é demais. Aí é polícia, tá certo? A gente não pode, sob qualquer tentativa de argumentar, ter a prerrogativa de machucar alguém, ou de ofender alguém, ou de, inclusive, matar uma menina de 23 anos, linda, começo de vida, a Gabriela, foi lá para poder assistir o jogo, levou uma garrafada na jugular e saiu de lá morta. A verdade é bem essa. Tentaram ressuscitar na Santa Casa e não conseguiu, né? Isso não é um ato de torcida. Desculpe, isso é um ato criminoso. É uma gangue. Isso é selvageria, É uma gangue. É uma gangue. Só para deixar claro. Ontem, coincidente, hein? Ontem, na Grécia, 13 pessoas foram presas, prisão perpétua, por tentativa de homicídio de um rapaz num jogo de futebol. Ontem! Enquanto a gente estava aqui falando de uma menina que morreu e a gente não sabia nem quem era a pessoa. E ainda foi solta, né? Ainda que a gente não sabe se foi uma injustiça ou não, né? Porque está sendo apurado ainda. O Ministério Público mandou soltar o rapaz. Agora imagina a diferença que o Cleiton está colocando, né? De um outro país. Um país sério, exatamente. A mesma circunstância. No nosso caso, tinham lá 12, 13, 14, 15 pessoas. Lá na Grécia, a mesma coisa. Lá foi uma tentativa de homicídio. Os caras pegaram a gangue inteira. Não é pra achar quem é o cara que jogou. Não. Você estava junto? A gangue inteira, prisão perpétua. Aqui também morreu alguém, um grupo de pessoas, e até o delegado foi afastado. O delegado foi afastado, o Ministério Público interveio, pediu a soltura do rapaz, o rapaz foi Então solto. pedindo indenização agora. Aí é o Estado que tem que pagar a indenização? É isso que a gente queria saber. Quais são as responsabilidades aí? É claro que Quem pode ser responsabilizado pela morte dessa menina? Né? Pois é. Não, fala, deixa... A Adri quer falar? Não, pode falar, Adri. Não, eu só ia falar que depende, que se é fora ou dentro do estádio. É só isso a responsabilidade. Tá. Então, mas nesse caso de ontem, que foi entre aspas, uma prisão errada, né? Porque eles prenderam um rapaz que num primeiro momento era o autor de jogar o estilhaço e depois as imagens mostraram, não foi ele o autor. Aí ele tá pedindo uma indenização. Vai pedir. É o Estado que vai pagar. É o Estado. O ente que foi lá e pegou a pessoa, agora, veja, o Estado foi e prendeu. Legal. Aí começa a pipocar no jornal do Brasil inteiro que o cara é um criminoso, que não sei o quê, aí ele perde o emprego, tô dando hipótese, tá? Aí ele perde o emprego, aí na cidade que ele mora, que é pequena, todo mundo fica sabendo. Quer dizer, o estrago é muito grande. Ele falou que tá temendo vingança, né? Não, claro, por um ato que na verdade não foi ele que cometeu. Se o Ministério Público, que é a entidade que pede a prisão, mas ele pediu a soltura na inversão da operação, é o que o Ministério Público tem certeza que não é o cara. Tá. Houve uma injustiça. E no caso da família dessa moça, óbvio que não tem preço à vida, mas ela também pode pedir indenização? Para quem? Para o Estado, para o Palmeiras, para quem? E veja, o que foi fora do estádio. É disso que eu estava falando, dessa responsabilidade. Tá. Fala. Não, então, aí foi fora do estádio. Aí é o governo que responde.
Mas assim, existe essa discussão, que como foi fora, então seria a polícia, o Estado que respondem, quando é dentro do estádio, aí a responsabilização pode ser maior pelos entes privados. Mas foi na porta do Explica estádio. melhor aí. Ela estava a 2 metros do estádio. Olha que bacana. O que acontece fora é do Estado, dentro e fora do Estado, tá certo? O Estado tem a obrigação de proteger a vida das pessoas. Ponto final. Constituição Independente, Federal. o Estado está ali. Onde tiver. Eu saí entendi. daqui, eu quero pular dessa janela, o Estado tem a obrigação de me buscar. Ponto final. Proteção da vida, tá certo? Ok. Agora veja, a torcida organizada, ela é fomentada também pelo time? Esse pessoal que estava descendo lá do Rio de Janeiro, que veio para cá, será que eles receberam ingresso gratuito pelo time para vir? Será que o time de alguma forma pagou um pouco do ônibus ou pagou a comida? Então tem como discutir. Opa. Será que esse pessoal tá lá? Quer dizer, é diferente. Eu vou lá, eu e o Noah, a gente vai no estádio até sem camiseta e tal, ou eu tô sendo patrocinado por um time atrás de mim que me paga. Eu venho lá do Rio de Janeiro, pago o ônibus, pago o lanche. Entendi. Na minha opinião, o time também tem, caso identifique ali uma promoção, tá certo? Agora veja, me parece que também foi um erro da Polícia Militar. A Polícia Militar, na obstrução do acesso ali, porque é um estádio, então um lado entra o time adversário, outro lado entra o time da casa. E me parece que esse acesso, o planejamento não foi executado como estava previsto. Ficou um vão, parece, não Ficou um vão. E as torcidas se encontraram, ainda que informalmente. Outra coisa. Mas, gente, olha que fim do mundo. As torcidas não poderem se encontrar no Não, mesmo não evento. É o podem, fim do não planeta, podem, né? Eu não tenho coragem de levar meu filho. Nós estávamos falando isso. não tenho Virou coragem. É uma guerra, né? Parece um guerra. campo de guerra ali, né? Não, parece você já um não leva pelo coliseu. preço, né? Aham. Por quanto você gasta. Se for pôr ali na ponta do lápis, é estacionamento, é ingresso. Sim. Mesmo que você seja sócio torcedor. Estacionamento, deslocamento, etc. E aí no estádio, óbvio, você tem o calor da torcida, mas você não tem o conforto de estar em casa ali, assistindo, você vê o replay quantas vezes você quiser, não tem chance de brigar com ninguém. Quem vai de transporte coletivo você não encontra no metrô, porque às vezes é isso que a gente tá falando. É torcida única, só que eles marcam lá nas redes sociais, são uns gênios, né? Eles vão, vamos nos encontrar no metrô pra ver quem bate mais, pra ver qual torcida é mais quem que é mais forte. forte. Quebra a cidade se inteira, é Mancha quebram Verde, todas as se é lixeiras, Gaviões, se é Independente, se eu não sei o quê. E aí, com todo respeito, porque eu já vi vários... a imprensa tá querendo criminalizar a torcida organizada. Não é isso, não. Tem torcida organizada que cumpre um papel exemplar, social, Mas até trabalho etc. social, Perfeito. Nós estamos falando aqui, aí concordo, é um erro. Não pode chamar de torcedor quem vai lá Criminoso. e joga garrafa, criminoso, joga tem razão. gelo. Pode chamar de tudo, menos de torcedor. Isso é verdade, absurdo. Agora, olha... Desculpa, Adri. Ai, Não, gente, não, hoje fala, a gente fala. Hoje tá Deixa eu bombando dar- as Isso é ideias. Telepatia, empatia. A única coisa que eu ia falar e por outro lado, é tão bom ir em estádio. Eu lembro quando eu era criança, eu ia com meu pai assistir jogo da Copa. Nós somos corintianos. Então, aquela é uma vibração, é muito legal, né? Então, é muito triste ver que o esporte, né? E o futebol, que é tão importante para o país, acaba ficando... É uma coisa muito triste, Pois né? é, e coloca vamos torcer insegurança. para hoje ficar realmente a torcida dentro de campo, que vence o melhor entre São Paulo e Palmeiras. Vai ser Jogo torcida única, né? torcida hoje aqui em no São Paulo Allianz, é o jogo torcida da única. volta, isso o São Paulo ganhou o primeiro jogo. Como o nosso Corinthians só vai entrar em campo no sábado, hoje nós vamos assistir de camarote. Esquece o Corinthians. Legal. Olha só, eu só queria pegar um exemplo. Por favor, Esse Cleiton. gancho que a Adri falou, né? A gente sempre tem que buscar solução e buscar solução muitas vezes fora do que acontece no Brasil, né? Eu trouxe a questão da Grécia, que aconteceu ontem, foi uma coincidência, como a Grécia agiu, como o país agiu com um episódio idêntico ao nosso, tá certo? Aliás, até mais brando que o nosso, porque lá não teve óbito, aqui teve, tá certo? Mas a reação foi muito mais forte e mais contundente e mais eficaz. Agora, falando do estágio, a Adri falando que ia com o pai dela e tal... Sabe como era nos Estados Unidos? Eu tive no Pro Bowl, lá, tive uma oportunidade de Pro Bowl, que é o final do campeonato nacional de futebol americano. Então, né, é um evento que a rivalidade está no talo. Todo mundo, final, o país inteiro, aliás, o mundo inteiro para assistir. Sabe como é? Você vai no estacionamento 2, 3, 4, 5, 6 horas antes,
Eles abrem, as famílias vão, abrem, todo mundo faz churrasco no estacionamento, confraterniza, Nossa, que legal. bate bola. É um evento Que legal. antes do É jogo. isso mesmo. É um evento, porque no jogo você não pode beber. Então, no jogo você tem um Você tem o hambúrguer, pré e o Então, jogo. o pré é muito mais legal do que o jogo. Verdade. É um negócio, as famílias se confraternizam do time adversário na agressão dos Estados Unidos, que está no final do campeonato. Todo mundo tá lá assim. Tenso, né? E tá todo mundo comendo churrasco, Legal. tá todo mundo fazendo hambúrguer e tal. É outro aspecto. outra concepção. A gente precisa mudar Boa. isso. Gente. A gente precisa mudar isso. O nosso relógio aqui é implacável, mas eu quero até ver, se possível, aqui, porque a gente está chegando ao fim do Conexão Jurídica, mas quando acabar o podcast, vamos ver se for possível na agenda do Cleito e da Adriana, vai ter uma surpresa para a Adriana, agora nossa mestre, afinal, não é todo dia que a gente tem um mestre aqui conosco, então, assim, a gente vai fazer um momento ao céu e daqui a pouquinho convido você, assim que Aguarde, acabar o programa, aguarde. entra aí no Instagram do ABC em Off, vai ter surpresa lá para nossa mestre Adriana Filardi. Cleito, Adriana, até semana que vem, se Legal, Deus até quiser, semana, e obrigado. até daqui a pouquinho no Instagram. É isso aí. Valeu, gente, obrigado. Pode botar a vinheta aqui no Conexão Jurídica, sempre atento ao dia a dia. Isso, Danilo, pode soltar, por favor, nossa, isso, a vinheta.